Oi, amigos no Tênis Negro. Hoje vou dar uma dica de como segurar uma raquete. No caso, as raquetes, tá? Tanto caneta, clacineta como clássica. Então, é uma dica que pode ajudar a vocês durante o jogo, tá? Vamos começar com a clássica, tá joia? Uma maneira para quem está iniciando a segurar é pôr o indicador para baixo na borracha e o dedão polegar, né, também na borracha em paralelo. Reparem, por quê? Você vai conseguir ter um controle com o pulso e o braço de um lado e do outro. Esse é o primeiro estágio, tá? Aí você vai tanto de esquerda como de direita, ou seja, back ou fore, né? Backhand, forehand, tá? Ou para quem está iniciando, esquerda, direita. Bom, o que acontece? Esse é o primeiro jeito de segurar. Tem gente que segura mais para trás, mas aqui, para quem está iniciando, é a melhor maneira, tá? Só que, conforme você vai aprimorando, isso muda. Então aí o que acontece? Na hora que você vai fazer o back, movimento de esquerda, você recolhe o indicador e o dedão ele sobe no meio da raquete, porque aí você consegue fazer o drive, a puxada melhor, seu pulso trabalha melhor, o ângulo também cai mais, então vai com mais velocidade, mais spin e mais efeito. E quando você for usar o for ou a direita, você estica o indicador e recolhe o dedão. E aí o ângulo também cai e você consegue fazer uma puxada daqui de baixo, né? Então a dica é, iniciando os dois em paralelo para baixo, quando você vai fazer o back, recolhe o indicador e estica o dedão. E quando for fazer o for, que é o da direita, você estica o indicador e recolhe o dedão. Isso daqui ajuda também para não pegar a bolinha no dedo, né? Tá? E aí você vai conseguir fazer a puxada daqui de baixo com um ângulo mais fechado. Então essa é a dica para quem usa clássica. Espero poder ter ajudado, tá? Cada um tem um estilo diferente, mas esse foi um estilo que eu achei muito prático para quem está iniciando e que às vezes o pessoal não passa, né? Vou passar agora para caneta. Caneta, a famosa canetinha japonesa, que só tem borracha de um lado. Então, o que acontece? A forma de segurar, o indicador travado aqui e o polegar aqui. Então, aqui, na hora de usar o for, você abre os dedos. Você vai usar a direita, você abre. Tem gente que trabalha com os dedos fechados, indiferente, mas sempre com os dedos aqui travados. É aqui normal. Agora, o segredo está no back. Na hora que vai fazer o back, você vê que o ângulo fica para cima, e aí você tem que se contorcer todo, e nem dá para esticar o braço. Não dá. E não pode usar esse lado, porque é madeira. Então, o que você tem que fazer? Você tem que soltar o dedão, tá? O polegar, e aí você consegue esticar o braço e travar ele para baixo. Então, você trava ele aqui e trava aqui, ó. Ó, atrás. Então, aí com isso, você consegue fazer isso, ó. Na hora que vai, ó, o dedão vai liberando e o ângulo vai fechando. E aí você consegue empurrar para baixo. É o famoso shoto,
né? Então, e aí só que vai com ângulo bem baixo e com bastante precisão. Então, o segredo da caneta japonesa é o dedão. Você aqui, ser normal, ou abre os dedos ou fecha os dedos, e aqui você vai ter que abrir o dedão para você conseguir esticar o braço, ó, vai ter você consegue esticar, o braço não fica travado. Você consegue esticar e o ângulo fica fechado. Pá! Então, a dica da caneta. Clacineta. Borracha dos dois lados. Segura como se fosse uma caneta. Então, esse daqui, tem gente que segura como se fosse uma caneta. E tem gente que trabalha como se fosse uma caneta chinesa. Ou seja, com os dedos abertos. Ambos são interessantes. Eu particularmente, quando uso clacineta, eu prefiro trabalhar com os dedos abertos, tá? Porque aqui, ó, eu consigo trabalhar o ângulo. Quando eu estou com o indicador aqui, ele não permite trabalhar o ângulo. Então aqui, ó, eu consigo trabalhar o ângulo. Então eu posso usar o shoto. E quando eu for fazer o back, aí eu apoio o dedão e relaxo o indicador, porque aí eu posso fazer o back aqui, tá? Então, quando aqui, ó, eu trabalhando com os dedos abertos, o que acontece? Eu faço o for normal e aqui eu consigo fechar o choco, que é um bloqueio, e também eu posso mudar o ângulo para um back usando o dedão aqui, o polegar, para bater. Aqui eu mantenho o indicador, mas com o dedo mais relaxado para poder puxar. Então aí tá as minhas dicas para os iniciantes de como segurar as 3 tipos de maneira: caneta, clacineta e o clássico. Espero que tenha ajudado, né? Qualquer coisa, tiver dúvidas, pergunte aí que eu respondo. Valeu!